Salve, salve, analítica e analítico de plantão, mais um Analytics Talks começando aqui na podosfera. Estou aqui para falar sobre o essencial de tecnologia para marqueteiros. É claro que ao meu lado está ele, o Pantera Negra do GTM, Luciano Fialho. Antes que eu comece a falar, gente, me desculpa por tudo. Piada interna, vambora, vamos falar sobre o essencial de tecnologia. Para estar conosco aqui, ele, o meu, o seu, o nosso gestor de tecnologia, Felipe Melo. Sou eu. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um assunto, mais uma vez aqui, sempre um prazer. Vamos trocar ideias sobre o que o profissional de analytics precisa saber sobre tecnologia. Não é o gestor que você precisa, mas é o que você merece. E aqui agora, fazendo a sua estreia... A fera. A fera. A besta enjaulada. A besta enjaulada. O indomável. O homem dos 80 pastéis. O insaciável RJ. O homem dos 80 pastéis, Fábio. Prazer, galera. Eu sou o Fábio. Trabalho no time de tecnologia da MB. Tô aqui para poder responder algumas questões aí a respeito de analytics no ramo de marketing. E espero contribuir com bastante informações. Boa, vamos falar do essencial de tecnologia para marketing. Eu queria que tivessem pastéis aqui. Mas tinha que ter trago uma porção de pastel. Tinha que ter trago uma porção de pastel. Piada interna, mas você vetou. Você falou, 80 pastéis é foda. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estarem aqui. Esse podcast vai ser bem interessante para a gente poder falar sobre o essencial de tecnologia. Isso veio, inclusive, de uma demanda que a gente tem falado bastante sobre saber o básico de tecnologia, o essencial das coisas. O essencial das coisas. E uma das coisas que a gente fala muito é sobre saber o essencial de tecnologia. E numa dessas, um ouvinte nosso, não sei se você está assistindo, ó, foi por causa de você que esse podcast surgiu, não viu de nada. Ele chegou pra gente e falou, poxa, o que seria então o essencial de tecnologia que eu, que não quero ser desenvolvedor, preciso saber? Gente, caramba, ótima ideia, vamos fazer um tema sobre isso. E essa é a ideia agora. Então, pra gente começar já aqui o papo, em alto e bom nível, eu quero que vocês expliquem o seguinte, o que o profissional de marketing precisa entender de tecnologia, mas não necessariamente precisa se aprofundar para ser um especialista. Então, eu não quero que ninguém aqui ache que o marqueteiro tem que ser dev. Não precisa. Sim. Mas o que é o básico de tecnologia que essa galera precisa entender para poder se dar bem na área, sobreviver na área? Eu acredito que para ele poder ter o conhecimento, justamente que acontecem muitas reuniões, né, no ramo do marketing, e para ele poder estar inteirado do assunto e acabar não ser enrolado por algum tipo de profissional que vai agir de má fé, ele sabendo HTML e CSS, ele vai conseguir compreender como funciona o GTM, por exemplo, que é a ferramenta que a gente usa para poder captar os dados, para poder gerar amigo do marketeiro. Para poder gerar o relatório. Nesse caso, a gente ainda está falando sobre um ponto específico que ele precisa saber sobre tecnologia. Porque, acima de tudo, ele tem que saber como funciona o negócio dele. Exatamente. Do ponto de vista técnico. Sim. Então, poxa, eu tenho um e-commerce. Como que carregam os produtos? Da onde esses produtos vêm? Tipo, eu entro aqui nesse administrador, para que isso aqui serve? Sabe? Por que a gente tem isso? Então, acho que esses são questionamentos que vão levar ele a chegar a um HTML, a um CSS, sim. A ficar de uma maneira mais generalista entendendo sobre assuntos técnicos. Tipo, a partir do momento... Mas o ponto inicial e crucial é ele, pelo menos, entender sobre como funciona. E, lógico, ele vai esbarrar no Google Tag Manager em algum momento. Sim, eu acho que... Explica, além de você falar o que você acha aí, fala o que você acha e explica depois, detalhe, o que é o HTML e o CSS, para quem não sabe porra nenhuma. Sim, eu queria dizer que eu acho que de uma forma um pouco mais abstrata, talvez... Eu acho que é importante a gente entender como funciona um navegador. Tipo, o que acontece quando você chega lá e digita o endereço do www. Alguma coisa. Tipo, uma requisição vai, uma requisição vem, um arquivo vai ser carregado, uma série de códigos. Quais são os tipos de comportamento que um usuário pode fazer dentro do navegador também é muito importante. Exatamente. Tipo, o que acontece quando eu crio um evento de interação no GTM e boto para disparar num determinado elemento? O que vai rolar ali na camada de dados ou não na camada de dados? Às vezes é simplesmente na interação com HTML e CSS. O HTML é a linguagem de escrita, né? Tipo, na verdade, não é uma linguagem de programação. É uma linguagem de... O que você escreve na tela ali, tipo... Uma linguagem de marcação. Exatamente. Inclusive, o nome é esse, né? E o CSS? E o CSS é uma linguagem que estiliza isso, né? O que você vê visualmente ali, cor, imagem... Formato, a margem, vamos botar tudo isso tamanho, tudo largura. Que você consegue ver
estilizado na página. É criado no HTML, criado no HTML CSS. estilizado. A cor do botão vem através do... Exato. E assim, trazendo um pouco do nosso mundo, só para poder contextualizar, o cara não precisa estilizar uma página. Lógico. É um conhecimento um pouco mais generalista. Então, tipo, ele precisa... eu preciso entender como funcionam os seletores, e isso foi iniciado através do CSS, para eu entender como que eu seleciono aquele botão para poder mensurar um evento determinado. Até porque, na verdade, a gente não estiliza e nem deve estilizar nada via GTM. Exatamente. O que a gente utiliza do CSS, de fato, são os seletores. Exatamente. Vamos separar aqui, então, basicamente, ó. Quando a gente fala, muitas vezes, inclusive, a gente tem o front-end e o back-end. Então, o front-end é o que a gente vê no HTML e CSS, que é aquela parte que a gente está vendo ali. HTML é a linguagem de marcação, e o CSS é quem dá o estilo para que a gente possa ver aquele código de cores, a gente possa ver os botões estilizados, com um cliquezinho, com degradê. Animações. Certo? Animações. Exato. E aí, isso é o front. E esse front é quando a gente fala de analytics e marketing, é o que o marqueteiro vai precisar entender, porque é o que ele necessita para o negócio dele. Exato. Isso e mais um... banco de dados. Eu acrescentaria aí um último elemento Boa. que é super importante e que a gente precisa de uma camada assim, mais básica, que é o JavaScript, né? Exatamente. Porque é o que faz as requisições, HTML, envio de CSS, formulário, é por Exatamente. onde a gente vai subir informações da camada de dados, enfim. Exatamente. Na verdade, quando você entende JavaScript, você acaba entendendo bastante coisa. E aí, lógico, a gente não tá falando para você entender JavaScript para você saber como que você faz uma determinada ação lá dentro. Mas você tem que entender que, o HTML vai marcar as páginas do site para poder definir que o título da página é um H1. O título que aparece lá na sua aba do navegador é uma tag title. Isso é o HTML, é uma marcação. Eu costumo dizer que o HTML é como se fosse uma regra de ABNT, sabe? Você tem as formatações para cada coisa, só que a única diferença é que a gente tem nomes específicos para isso. Então, é uma marcação de fato. E a gente tem o CSS que vai ajudar o cara a estilizar isso, e dentro do CSS eu vou puxar a criação de seletores para eu poder entender como que eu crio e para poder mensurar os eventos. E o JavaScript é como ele trata essas informações do ponto de vista de interação do usuário. Então, assim, imagina que eu vou clicar num botão. O clicar no botão, ele é uma ação nativa, né, dentro do navegador. Eu consigo interceptar essa informação. Por onde? Pelo JavaScript. Então, assim, nesse caso, a gente precisa entender o básico de JavaScript para poder entender justamente o que é possível fazer dentro do navegador do ponto de vista do que a gente quer traquear. Né? Então, vamos fatiar aqui em 3 partes. Vamos lá. Primeiramente, o HTML. Por que o profissional de marketing precisa entender de HTML para se dar bem com tecnologia e sobreviver? Por que no dia a dia prático dele o HTML é importante? Cara, acho que ele é importante para você... O conjunto desse entendimento é que é importante. Se você for parar para analisar o conhecimento de HTML para um cara de tecnologia, pode não ser trivial. Agora, ele entender tudo é o que vai ajudar ele para um prazo. Vai ajudar ele, o meu programador vai fazer uma nova landing page. E aí, poxa, se eu sei o que é e como se faz no ponto de vista mais básico, eu não vou aceitar um prazo de 3 meses para ele fazer uma landing page. Mas aí você pode ter um paralelo, que a pessoa está utilizando soluções no-code para isso. Então, a pessoa usa o plugin do Elementor no WordPress, ele não tem conhecimento algum de HTML. Exatamente. Mas eu te diria e ele vai ter um comparativo meio desleal aqui, né? Sim. Eu acho que se você usa um recurso como esse, talvez até seja mais importante ainda você ter uma noção de HTML. Legal. Você tocou num ponto importante, cara, porque assim, eu vejo muitas empresas hoje, que a gente atende, inclusive, que elas são empresas de tecnologia e não tem ninguém especialista em tecnologia dentro do time. Então, tem alguns casos de startup que os caras definem o valor de uma empresa em startup para fazer o investimento inicial baseado na quantidade de pessoas com background técnico que ela tem dentro do time de fundadores. Então, assim, isso é total e fundamental. Se você você que trabalha com marketing, só tem uma diferença com o cara que trabalha com código. É o quão do lado da venda você tá. Então, assim, a gente pode dizer que, se a gente tem uma linha onde o lado direito no final dessa linha é a venda, o cara que tá no marketing, ele tá um pouquinho só atrás da venda. O programador, ele também está. Porque ele tá desenvolvendo todo aquele sistema que o usuário vai utilizar para poder comprar. Entendeu? Então, nesse caso, o conhecimento que ele precisa ter de tecnologia, isoladamente, ajudaria ele para ele entender o comportamento que ele quer mensurar dentro do site e como ele vai fazer isso. Mas também ajuda para quando um programador der um prazo absurdo ou o cara cobrar um valor absurdo para algo que ele, de maneira prática, sabe? Eu vou contar um caos. Tava eu no Compra Fácil, contei o caos e falei o nome da empresa. Tudo bem. Nem existe mais. Exatamente. A gente estava numa situação onde
tinha uma empresa terceirizada que prestava serviço, certo? Essa aí tu não pode falar o Essa aí eu não posso falar o nome. Então, tipo, tinha uma empresa terceirizada que prestava serviço. Eles tinham uma demanda para poder mudar a cor do botão da página de produto. E aí os caras cobraram, tipo, na época, 30 e poucos mil para poder mudar. Não, minto, não era a cor do botão, desculpa. Era o C, para colocar o primeiro C maiúsculo. Colocar, tipo assim, comprar com C maiúsculo, porque ele tava em minúsculo. Os caras cobraram 33 pau. Pô, se eu sou um cara que entende o básico, você não consegue entender que aquilo é simples? Sim. E aí eu até acredito que um cara de marketing que não tem conhecimento, ele consegue entender, mas ele não tem argumento com o cara para poder dizer que é simples, tá ligado? Então acho que o conhecimento de tecnologia de maneira generalista que ele vai aprender vai ajudar isso essencial, a ele sim. não tomar volta. Eu acho que quando a gente fala HTML, CSS, JavaScript, que é essa tríade super importante pra gente, não é simplesmente você, vou estudar HTML, CSS, eu vou entender dessas linguagens, mas é o que o Luciano falou, tipo, quando você estuda essas camadas, essas tecnologias, isso te dá uma visão automaticamente do processo, da engrenagem, Perfeito. de como funciona um O site. que tá por trás, né? Então, por exemplo, eu quero implementar uma tag do afiliado X que dispara quando o cara vai clicar no botão adicionar ao carrinho. Você já vai saber como funciona isso. Não, e aquele até botão entender o link, porquê. sabe? Que tá naquela página. E até entender por que eu implemento um pixel. Pois é. Sacou? O que Se um você pixel faz? Exatamente. Se você for parar sem ter um ponto de conhecimento técnico, o cara vai falar que não é para poder preencher o dado no Facebook Ads. Ou pior, é porque o Facebook Ads pediu. Sacou? Ele me obriga a implementar. Então acho que você para de ter esses questionamentos a partir do momento que você tem o básico de conhecimento. Tá. Então, basicamente, o básico de conhecimento é HTML, CSS, JavaScript. Eu acho que você chega nesse básico através do estudo dessas tecnologias. Vou trazer um exemplo que ocorreu com a gente. Não vou citar o nome, mas a gente teve um problema onde tinha um site que a gente tinha que traquear ele e as classes eram genéricas. A gente não conseguia traquear. Boa. Classe genérica tá dentro da onde? Do HTML. Boa. Então, o que ocorria? A gente, quando criava o acionador com a classe genérica, ele disparava em mais de um local do site. Perfeito. Então, o dado ele não via com a exatidão, com a precisão. Então, isso relatório... que ele falou é super importante, porque aí tem um pouco da visão oposta. Em geral, o cara que é desenvolvedor e está criando esses sites, ele não tem muita preocupação com o marketing. Exatamente. Acho que é legal isso que o Fábio falou, porque quando a gente fala dessa classe ser igual, o exemplo prático para todo mundo é o seguinte, ó. Hoje o GA4, por exemplo, a Amplitude, o Mixpanel, são baseados em eventos. Então vamos supor que você queira ter um evento, que é o evento, por exemplo, de clique no banner. Beleza? Então esse é o event name, clique no banner. Você tem um parâmetro que é qual o banner que foi clicado. Se o elemento é igual, você não tem essa informação. Você só sabe que o banner foi clicado. Qual você não vai ter. De fato. Porque você precisa ter um elemento separado para poder entender que cada um dos banners é isso. Então, o conhecimento de HTML já vem te ajudar aqui, onde você vai conseguir entender qual é a classe daquele elemento que você quer chamar de evento. E minimamente você vai saber se é possível ou não até. Para ninguém te enrolar. Sim, e complemento o que o Luciano falou anteriormente, que aí foi um caso dessa mesma situação. A gente dialogou com o cliente que precisava a gente faz a sugestão de classe para ele poder implementar isso e a gente conseguir traquear da maneira correta. Perfeito. E o time de dev da empresa simplesmente falou que estava tarefado, que iria devolver a demanda em uma semana. Tipo, é uma coisa simples. Não eram muitos eventos. Não eram muitos eventos para ele demorar uma semana para poder fazer. Mas é chato de fazer, né? É chato. Eu vou te falar, não é tão chato, mas é porque assim, o cara tem outras prioridades. Pegando um pouco, passando um pano pros caras de tecnologia, tipo, eles nem têm a noção do quanto o trabalho deles traz de grana. Porque essas duas áreas não se comunicam. Então, tipo assim, porra, eu tô implementando, e eu acho que essa foi a grande mudança minha, assim, como programador. Quando eu passei a entender o quanto o meu trabalho, ele vale por demanda. Então, tipo, se eu tô trocando a cor do botão aqui para verde ao invés de amarelo, se eu tô trocando, por que isso está sendo trocado? E acima de tudo, o quanto que isso resultou em venda. Porque no final das contas, estamos todos trabalhando dentro da mesma linha de produção, que o objetivo é vender. Sim. Sacou? Então, o objetivo daquela empresa. Pode ser vender ou não, mas o que eu fiz que ajudou ou não a empresa a conquistar o objetivo que ela quer. Exatamente. Então, quando a gente fala aqui, conhecimento basicão que todo mundo tem que ter, HTML, CSS, JavaScript, porque é básico, de novo. É um JavaScript básico. JavaScript acho que pode ir muito... ele pode ir muito além, ele vai pro back-end, ninguém tá falando sobre isso. Pra minha expectativa pra galera, não tem que ser dev. Você tem que saber o básico pra você saber como
negócio funciona. Você sabe o Como que é chega JavaScript? até você. Por que que... Ó, Então vou fala, gerar algumas inclusive, fala, headlines. O que é o JavaScript? O JavaScript é uma linguagem criada não vou saber exatamente a data, ela é bem antiga, já tem uns 20 anos já, que foi criada exclusivamente para poder lidar com navegadores. Tipo, nesse caso, ele manipula os estados do navegador. Clique, scroll, sabe? Quando você troca de página, é ele que determina essas ações. Porque o HTML e CSS, ele só tem atividade, vamos colocar assim, até a página ser carregada completamente. Depois que ela é carregada, você não vai conseguir alterar nada ali. Exatamente. Então, nesse caso, tudo que manipula, toda a manipulação é feita através de JavaScript. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque as perguntas que você tem que fazer para você gerar as perguntas, né? O podcast sai quinta-feira, você vai pensar pro seu final de semana. Por que eu implemento a porra de um pixel? Sacou? Perfeito. Quando eu estou implementando uma tag do Google Analytics, o que eu estou fazendo? Acho que essas perguntas vão fazer você chegar no HTML, CSS, JavaScript de uma maneira não tão convencional. Porque, tipo, eu fico um pouco desconfortável quando alguém já vai ver a gente trabalhando, fazendo alguma coisa. Cara, o que eu preciso aprender para você poder... O que eu preciso aprender para poder trabalhar com vocês? Tudo. Só que, assim, depende de como você vai chegar nesse momento. E aí, acho que eu levanto a bola um pouco pro Fábio, porque, assim, eu lembro que quando o Fábio ele começou a se interessar por tecnologia, para quem não sabe, o Fábio estava fazendo engenharia civil, ele me corrija se eu estiver errado, e aí ele, pô, cara, gosto muito da área de tecnologia, mas nunca tive a experiência. Eu falei, cara, você pode começar, mas, tipo, antes, tipo, pega esse básico aqui e começa a implementar coisas de fato que são reais. Aí ele fez o site da barbearia, seguiu... Ele entendeu como e para que aquilo funciona. Então ele entendeu para que um site funciona, acima de tudo. Para poder vender um serviço, no caso do que ele estava fazendo. E aí isso eu consegui conectar, cara. Então, para isso que a gente faz ads, para poder esse cara aparecer mais. E aí uma coisa vai conectando a outra, e aí ele vai chegar no HTML, ele vai chegar no CSS, mas de forma gradativa. Você chegar e falar assim, o que um cara precisa aprender? HTML, CSS, JavaScript parece uma bala de prata que vai solucionar o problema dele como de bolo todo. Que vai resolver para todo mundo. E não resolve. Mas é o básico, né? É o básico. Pelo menos. Mas eu acho que básico muito mais, talvez, como um exercício para fazer você ter um entendimento do geral. Exatamente. Você vai acabar, tipo, nesse processo, inclusive, você pode aprender SQL. Tudo depende das perguntas que vocês vão fazer. Um cenário prático sobre o exemplo que o Fábio deu. Sobre classes dinâmicas. Porque quando você gera um site, uma landing page através de um elemento, todos os elementos de HTML que ele vai gerando, seja um botão, uma imagem, uma coluna que você vai fazendo, ele vai identificando de forma automática. Um número, letra, um padrão louco dele lá. E por que a gente precisa de classes estáticas? Porque o GTM, ele consegue... seria uma classe estática? É você, tipo, eu tenho um botão adicionar o carrinho. Eu vou lá, eu vou gerar um ID, uma classe chamando adicionar o carrinho. Por quê? Porque o GTM, por padrão, ele capta o comportamento do usuário. Ele vai entender que o usuário clicou no link, ele vai entender que o usuário clicou no elemento, ele vai entender uma submissão de um formulário e outros elementos assim. Mas ele não vai sozinho identificar que o clique no link foi no link de adicionar o carrinho. Exatamente. E olha como é que muda quando você tem uma pergunta antes de entender a parte de tecnologia. O que o cara quer? Exatamente. Mensurar adicionar o botão... Sim. Adicionar o produto no carrinho dentro da página dele. Ele quer mensurar isso. Poxa, ele vai conseguir fazer isso como? Cara, eu preciso criar um seletor. E aí, para poder contextualizar e pela primeira vez eu vou traduzir algo aqui, sabe? Tipo, nesse caso, toda tag HTML, ela tem atributos que eu posso adicionar a ela. Então, nesse caso, a tag A, ela representa uma âncora. E essa é a tag que é o link que você clica para ir para uma outra página. Então, basicamente... de maneira... Não necessariamente para outra página, né? Porque tem as âncoras de páginas... Sim, é porque outra âncora, ponto, né? Tipo, o cara pode tanto ir para uma outra página quanto navegar dentro dos índices que tem dentro dessa página. Então, assim, nesse caso, a gente está utilizando esses atributos que são até primitivos, toda tag pode ter um atributo. Então, nesse caso, a gente está utilizando esses atributos para poder identificar. Então, assim, é como se a classe e o ID fossem o nome e sobrenome dessa, sabe? Você pode ter um nome só. Mas, tipo, sobrenome você pode ter vários. Sim, então, nesse caso, a gente utiliza isso para poder falar, porra, vamos pensar o seguinte, porra, tu tá num lugar cheio de gente, eu encontrei o Fábio. Tipo, eu vou chamar, ô Fábio, tô chamando esse cara e eu tô selecionando esse elemento porque eu sei o nome dele. Sim. Então, tipo, eu preciso saber o nome dele e se eu não souber o nome dele, eu tenho que perguntar, porra. Sim. Então, tipo, isso é meio que uma analogia pra gente poder entender como a gente cria e como a gente define quando a gente tem que adicionar um atributo para poder identificar ele. Então, se eu tô numa página que ele não tem atributos identificáveis, eu preciso criar. Sim. Para poder conseguir identificar ele. Porque isso vai permitir você lá dentro do GTM dizer para ele assim, ó, Google Tag Manager, toda vez que o cara clicar num link que tem o identificador, botão adicionar o carrinho, eu quero que você dispare essa tag.
E é justamente isso que a gente precisa. Esse é o conhecimento HTML mais básico que a gente precisa. E que já vai matar, porque pensa no cara que tem, tipo, uma landing page. Aí a gente vai pro plano de mensuração de novo. Mas, tipo assim, qual é o objetivo do cara? O cara é converter o lead naquele formulário. Então, tipo, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Entender a conversão dele. Como que ele faz isso? Um formulário, eu preciso entender se ele tem um ID ou uma classe para eu poder conseguir criar um acionador de envio de formulário dentro do Google Tag Manager. Eu vou definir qual é o acionador que eu quero criar e toda vez que o usuário acionar esse evento, automaticamente o Google Tag Manager vai interceptar e esse pixel vai ser disparado. Sim, e reforçando a importância disso para o marketing, é porque, em geral, o desenvolvedor ele não tem essa preocupação. Ele usa os identificadores ali em HTML e CSS para outras coisas. Para estilizar. Ele pode chamar o identificador de botão azul. Para você, como marketing, essa porra não quer dizer porra nenhuma. Não, mas aí tu passou um pano, porque o certo é o código tá semântico e tá verboso. Sim, isso é uma boa prática. Mas não é. Mas isso não, a gente não vê na prática sempre. Não vê. Principalmente com essa prática de loucura. Eu acho que, além de tudo que vocês estão falando, por isso que, para mim, o Tag Manager, ele é o melhor amigo do profissional de marketing. E até para a gente adiantar esse assunto aqui já, entendendo o que é importante da pessoa entender para se dar bem sabendo usar o GTM. Porque se você depender, muitas vezes, de alguém de desenvolvimento, de tecnologia, para implementar evento para você, se você não dominar da maneira correta, e essa pessoa for uma pessoa que quer matar ticket, fábrica de pão, ela vai chamar o evento de 1, 2, 3, 4, 5, 100. E foda-se. E vai falar que a culpa é você, marqueteiro, que não deu o nome correto do jeito que você queria. Então, se você tem capacidade de entender o básico de HTML, o básico de CSS, o básico de JavaScript, isso já vai te ajudar a operar melhor o GTM. Concordam? Sim. Então, para vocês, o que a pessoa de marketing que está ouvindo a gente aqui, que acha o GTM difícil, complexo e acha que é de coisa de tecnologia, o que essas pessoas precisam saber para conseguir operar o Tag Manager no nível necessário para ser independente do time de tecnologia no que tange a marketing? E o que não deve fazer dentro do GTM? Tá. Nesse caso, eu vou falar primeiro o que ele precisa saber e vocês falam o que ele não pode fazer. Então, tipo, o que ele precisa saber do ponto de vista mais básico possível. Se ele tem que medir evento, ele tem que saber criar acionador. Para ele criar acionador, ele tem que aprender a criar seletor. E desculpa te cortar nesse início, porque a gente vai falar muito de evento aqui pra galera, porque, cara, a gente está falando de GA4 ser evento, a gente está falando de Mixpanel ser evento, a gente está falando de amplitude ser evento. A gente está falando de uma porrada de ferramentas ser misturada em evento. Então, se acostume com o termo evento, porque o evento é a forma que a gente vai usar para medir as coisas. Já era antes e agora mais do que nunca. Mas se quiser pode trocar o evento por medir o comportamento do usuário, que dá através de evento. Exatamente. Porque o meio que a gente executa é o evento, mas o princípio é medir o comportamento do usuário. Então, para ele poder conseguir fazer isso, dentro do Google Tag Manager, ele precisa saber criar um acionador. E para isso, ele tem que ter uma base de entender um pouco dessa estrutura HTML, o que é ID e o que é atributo HTML, e depois ele tem que entender como que ele cria um seletor CSS. Ele sabendo isso, quando ele pega um guia do Edwards para poder implementar um pixel, ele com certeza vai conseguir implementar. Sim, é um conhecimento de variável, mesmo que não seja mais avançado, mas pelo menos as variáveis pré-definidas, tipo click text, click URL também é importante, para saber como você vai puxar um texto. O que é um click text, o que é um click URL? Click text é essas variáveis, né, esses parâmetros, eles são automáticos do GTM que captam, por exemplo, o text ele pega o texto do clique daquele elemento que o cara clicou. Então, se você tem um botão que dentro dele tem escrito clique aqui e você preenche o rótulo desse evento com click text, no GA ele vai aparecer no rótulo, tipo, exatamente o texto do elemento que o cara clicou. E o URL é a mesma coisa, mas pega o link para onde esse link aponta, né? Então, basicamente, para poder se dar bem no GTM e ser independente, se você tiver esses conhecimentos aqui, você já vai ficar mais tranquilo. E aí eu vou deixar uma dica. Tem uma sigla no mundo de tecnologia que é o RTFM. Read the fucking manual. A documentação não é um bicho de 7 cabeças. Você pode utilizar a documentação para você poder... É um guia. Leia. Pode utilizar o blog da MB também. Tem bastante coisa. E dicas... Usufrua da nossa boa vontade de ler essa merda e transformar isso em algo muito mais fácil de ler e entender. Inclusive, tem várias aulas que eu faço que é baseado na documentação. Eu sento e leio a documentação. De fato, muitas das coisas que eu tive que aprender para poder estar executando algumas demandas até da MB no dia a dia, o blog da MB ajudou bastante. Já tem muita coisa lá, arrasta pra cima e tem conteúdo bom lá. Boa. Então, agora eu queria trazer uma outra dúvida ainda sobre o Tag Manager. Antes de a gente falar o que não deve fazer para a galera de marketing prestar muita atenção nisso,
Quando a gente abre o GTM, a gente vê lá basicamente vamos dizer, três coisas principais. A gente vê tag, a gente vê acionador, a gente vê variável e a gente vê container. Vamos tentar trazer para a galera, assim, de cima para baixo. Container, tag, acionador, variável. O que é cada uma dessas porra? Mas além de falar isso, container, tag, acionador e variável, vamos explicar para que serve cada uma dessas coisas, tentando trazer exemplos do que vocês vivenciam. Então, cara, quando eu vou instalar um pixel do Facebook, Fabola, como é que você faz isso? Fio, quando você vai instalar um pixel de Google Ads, como é que faz isso? Como é que vai instalar o GA? Como é que faz isso? Começa por você, Felipe Melo. Sim. Cara, container é basicamente a tua área de trabalho ali dentro do GTM. Então, quando você vai trabalhar com o Tag Manager, você cria uma conta e depois você cria um container. Beleza. Esse container ele tem um identificador e é através dele que você implementa um container no Vou fazer um código. paralelo aqui, tá, Fio? Eu tenho uma conta do Google Analytics, eu tenho a propriedade. A propriedade é que me deu ID. Então eu posso ter uma conta do GTM chamada Métricas Boss e ter uma porrada de container ali dentro. Exato. Métricas Boss, Métricas Boss Prime, Analytics Summit. E o espaço de trabalho onde você vai implementar as tags, acionadores, variáveis e tal, é o container. É isso que você instala e pede pro seu programador instalar dentro do Então, quando código. você cria um Tag Manager, você chega para alguém e fala, olha, para um desenvolvedor e fala, preciso que você instale o Tag Manager para mim em todas as páginas do site. É esse o código aqui. E quando, o que você está instalando é o container. Eu queria pegar esse gancho, porque você falou, quando você cria o Tag Manager, na verdade você está criando um container do Tag Manager. Exato. E é isso que você utiliza para poder instalar no site. A implementação dele também dentro dessas páginas do site também não é nenhum bicho de sete cabeças. Exatamente. Sim. Boa. E aí dentro do container a gente tem esses três elementos principais, né? A tag, a variável e o acionador. A tag é basicamente onde é o que você insere no código. Tipo, eu quero colocar um evento de interação, eu quero colocar... Aquilo que você criou a conta do Google Ads, e o Google Ads fala assim, preciso que você instale isso aqui para ter conversion tracking. Isso é uma tag. Quando você faz no Facebook, ele fala, esse é o meu pixel. O pixel do Facebook é uma tag e código, poderíamos dizer que poderiam dizer, né, todo mundo poderia assumir que é a mesma merda. Sim, sim. E aí é basicamente o que você vai inserir. Para isso você vai utilizar um acionador, que é o que vai te guiar, né? Onde eu vou inserir aquela tag? O acionador ele te permite colocar num link, no carregamento de uma página, através de um evento personalizado, enfim. É o que direciona essa tag a ser disparada. E a variável é um conjunto de elementos que você vai buscar no teu data layer ali para preencher essas informações. Por exemplo, clique do texto, URL do texto, página de acionamento, ou até variáveis que são personalizados, né? Que a gente cria, por exemplo, com valor de produto, nome de produto. Enfim. Vamos dar um exemplo aqui? Se a gente fosse agora, nesse momento, instalar o Google Analytics. O Google Analytics seria a tag. Exato. Perfeito? E é uma tag que dispara através de um acionador pré-definido chamado All Pages. Ou seja, que é disparar em todas as páginas todas as páginas em que aquele container está implementado. Que o Google Tag Manager está implementado pelo dev que eu pedi. Exatamente. Perfeito. E a variável? Nesse caso, a gente não precisa de variável. Não precisa. Você vai usar porque através de uma variável você pode até adicionar a tua UA. Tipo, o Google Analytics ele tem um identificador, que é o A, né? O A do Universal e o GI do GA4. Do GA4. Você pode armazenar esse cara dentro de uma variável e usar para implementar a tua tag. Nesse caso, a variável é o input, é a entrada de dado. Sim, então, para que serve uma variável dentro do Google Tag Manager? Para você filtrar uma informação ou para você passar um determinado valor dinâmico ou estático? Sim, é uma forma de a gente reaproveitar código. Imagine, por exemplo, que eu vou armazenar o ID daquela propriedade numa variável. Então, toda vez que eu precisar utilizar esse dado, ao invés de eu ter que escrevê-lo e futuramente se mudar, eu ter que alterar tudo de uma forma de forma manual, eu vou colocar isso numa variável e vou reaproveitar em todos os códigos que eu necessitar. Perfeito. E se amanhã depois eu precisar alterar, eu altero dentro da variável e automaticamente ele muda para todo todas mundo. As tags. Exato. Perfeito. É interessante. A gente teve um caso com um cliente também que ele queria que a gente traqueasse o valor do frete com um produto, só que ele não passava via data layer essa informação. Via data layer é a camada de dados que a gente implementa no código. Exatamente. E aí, com o JavaScript, a gente consegue pegar o que já existe no data layer e brincar com o JavaScript para poder montar essa variável. Boa. Você trouxe um bom ponto, que é o data layer. Porque, por exemplo, se eu estiver usando uma plataforma de e-commerce, pode ter Datray, Nuvenshop, e-commerce. Se eu estiver usando para o meu blog um WordPress, eu tenho uma limitação bem forte no que tange a data layer, concorda? Porque o data layer ele está implementado no código. No código da plataforma. Acho que primeiro é importante a gente fazer um disclaimer sobre o que é o data layer. Então, o data layer ou camada de dados é uma camada invisível de informação que a gente tem entre o código fonte e o Google Tag Manager. Então, assim,
toda vez que eu preciso personalizar informações ou no carregamento da página ou através de um comportamento do usuário, eu preciso passar essas informações através da camada de dados. É uma variável JavaScript que está implementada dentro do código, sabe? Tipo, tá lá ela, e a gente consegue, com o Google Tag Manager, interceptar tudo que foi inserido lá dentro. Então, quando eu tenho um evento, vou dar um exemplo prático, tá? Imagina aqueles formulários de newsletter, que quando você submete ou envia os dados, ele não joga você para uma outra página. Ele só dá um loadzinho e aí depois ele fala, obrigado por ter se cadastrado. Esse é um tipo de formulário que o Google Tag Manager não consegue traquear, porque ele não tem o action para poder enviar o usuário para outra página, e é assim que o evento Submit funciona do ponto de vista mais prático, obviamente. Então, assim, nesse caso, eu preciso ter um evento personalizado, porque nesse momento eu preciso personalizar um comportamento do site que eu não tenho por padrão, porque eu estou usando um recurso do navegador que não é nativo, por assim dizer. Então, nesse caso, eu estou precisando mensurar uma informação que o Google Tag Manager não consegue interceptar sozinho. Então, nesse caso, eu preciso da camada de dados. E aí é aquele lance, o Google Analytics, o Facebook Ads não é mãe de Ná. Ele não consegue entender que você fez uma venda só porque, tipo, você quer. Você precisa passar informações sobre essa venda. Então, quando o usuário acessa a página de finalização de pedido, eu preciso dizer quantos produtos foram comprados, qual a ID da transação, e tudo isso vai ser levado para dentro do Google Tag Manager. E aí, vou já enganchar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque uma vez que eu tenho todas as minhas macro e micro conversões implementadas e eu transformo elas em eventos de camada de dados, eu automaticamente estou definindo todas as informações que eu estou utilizando para personalizar a leitura desses dados. Porque, tipo, essas informações vão virar eventos dentro do Google Tag Manager que vão virar as informações que você vai coletar dentro do Google Analytics. Perfeito. Beleza? Eu acredito que, para poder pegar até um gancho no que o Luciano falou, e aí acho que já cai em cima do que a gente não deve fazer no GTM. Falando de data layer, é totalmente diferente quando ele fala de evento personalizado e HTML personalizado. Porque a gente já pegou casos que devs implementaram alguma coisa na camada de dados via o próprio GTM. O próprio GTM. O Google Tag Manager ele não é feito para que você implemente coisas da sua camada de dados. Agora a gente acabou de bater. Agora a gente acabou de bater em metade do mercado que está utilizando o Google Tag Manager. Eu costumo dizer que tem uma camada de responsabilidade que todo mundo, mesmo sendo de marketing, não tendo conhecimento, ela tem que entender. Deixa o Fábio só completar o que ele estava falando. Desculpa, fala aí. Não, perdão. Senão o Rodrigo vai reclamar. É só porque é uma prática errada. Tipo, a gente aprendeu assim com a Métricas Boys, não deve se fazer. Então, eu já vi bastante o cara usar o JavaScript para poder criar um HTML personalizado usando o comando push do JavaScript para poder inserir alguma informação na camada de dados. E aí isso está errado. Ela tem que vir configurada desde o início. E tentando explicar como isso é bizarro. Tipo, você utiliza o GTM normalmente para ler informações. Aí você escreve através dele e lê através dele mesmo. Tipo, ele está escrevendo para ele mesmo. Ele está escrevendo para ele mesmo ler, não faz sentido. E aí quando você pensa no funcionamento de uma página HTML, tipo, quando você digita ali uma URL e começa a carregar uma página, são vários processos acontecendo. Um deles é o Google Tag Manager sendo carregado. Tipo, se você dispara alguma coisa via data layer pelo GTM, esse disparo só vai acontecer depois que o GTM for carregado. Já não faz muito sentido. Isso pode bugar, pode dar uma série de problemas. E aí, falando sobre a camada de responsabilidade, tem um ponto que acho que é interessante. Você não deve instalar um pixel dentro do código-fonte porque você tem o Google Tag Manager. Do mesmo jeito que eu não tenho que implementar um evento personalizado dentro do Google Tag Manager, porque eu tenho o código-fonte. Então, nesse caso, bota o amendoim no buraco do amendoim. Tem assim, coisa pior, a gente já viu o CSS implementado via GTM. Estilização, tudo isso implementado via Google Tag Manager, o que é horrível. E aí, antes até de você entrar, teve um caso específico de um cara que, tipo, gerente de marketing maluco, contratou um freela, o cara implementou uma skin de página de Dia das Mães no site dele, e foi isso, ele botou via Google Tag Manager. Então pensa nos riscos, só para poder tentar traduzir pra galera que tá assistindo. Isso é muito bom de falar. Os riscos disso primeiro, chega o teu programador na segunda-feira, depois do Dia das Mães, tipo assim, até ele achar isso dentro do Google Tag Manager é o complicado, porque nem todo mundo tem documentação das coisas. Se um cara
pede pra um cara desse fazer uma barbaridade dessa, ele provavelmente não documentou porra nenhuma. Sim, Então tem esse ponto. Segundo, o Google Tag Manager não foi uma ferramenta para você ter cache. O que é cache? É eu guardar as informações do meu site dentro do navegador do usuário para ele poder acessar essas informações de maneira mais rápida. Então o Google Tag Manager não pode ter esse cache. Porque se eu estou tratando, eu vou demorar o tempo do cache atualizar para poder implementar o pixel do Facebook? Não faz sentido. A gente teria delay no caso de implementação de tag e informações coletadas. Então nesse caso eu não posso ter esse tipo de comportamento lá dentro. Beleza. Então, para que eu vou colocar? Para que caralho, eu peguei isso. Para que eu vou colocar um código gigantesco que poderia estar dentro do meu código-fonte, otimizado, minificado, sabe? Dentro do processo de você publicar um site ou publicar uma aplicação, existe todo um rolê de performance, ou um rolê de performance, desculpa corrigir. Tem um rolê de performance que você tem que fazer, que são boas práticas que ao executar, você ganha em tempo de carregamento. Sim. E colocar código HTML, CSS dentro do Google Tag Manager é abdicar dessa boa prática. Sim. Então, dentro do Google Tag Manager, o que a gente tem que fazer? Receber eventos através da camada de dados ou através dos acionadores que você pode criar nativamente dentro dele e disparar informações para tags de terceiros. Sim. É só. Se você está implementando estilização, tá ligado? Alô, galera que trabalha com VTEX. A VTEX, ela bloqueia o usuário de conseguir mexer no carrinho. No carrinho para frente, você não consegue ter acesso ao código. Aí o que as agências executivo fazem? de vendas faz? O executivo de vendas, ao invés de falar com o cliente e falar, cliente, não posso fazer esta ação no carrinho, ele fala, eu entrego. Eu vou dar um jeito. Porra! Exatamente. E aí, o que os devs Dá falam? pra ir andando até o Piauí, O que pô. os devs falam? Dá pra usar o GTM. E aí, pega esse gancho pra falar pra galera de marketing por que muitas vezes você vai falar com o time de TI, você vai falar com o time de tecnologia e a galera tem pé atrás de implementar o GTM. Exatamente. Por quê? Porque dá pra fazer muita merda. Dá. Sim, ontem eu... E o cara de marketing pode fazer uma merda tão grande do botão comprar sumir, do carrinho não carregar. Porque ele não tem o conhecimento mais. Eu acho que fazer vai isso. uma dica aí pra quem tá começando no GTM e tem esse famoso cagaço de fazer merda. Cara, faz o seguinte, pede pro time de tecnologia instalar, mas cria um perfil pra você que permite apenas você instalar as coisas, não publicar. E aí você pode conversar com o time de tecnologia, pelo menos nesse início, pro time de tecnologia, sei lá, vamos fazer uma janela de, entre aspas, deploy do Tag Manager, que seria todo dia, semana tal, ou toda terça-feira da semana, a gente olha tudo que eu implementei no GTM, junto com alguém de tecnologia, esse alguém dá um check junto comigo do que está implementado, e a gente agora clica em publicar. Porque a partir do momento que eu clico em publicar, é que vai para o que a gente chama de produção, que é de fato acontecer ao vivo ali, conforme as pessoas estiverem interagindo. Então, talvez se você está iniciando e o time de TI tem esse medo por você fazer merda, uma forma de você sentir a segurança e o time de TI também sentir a segurança é você alinhar a expectativa. Isso já aconteceu com a gente, tá? A gente trabalhou com uma empresa internacional e que nós fazíamos a implementação do GTM e a gente tinha uma janela semanal para conversar com a empresa internacional para ela validar o que a gente implementou. Naquele momento, o desenvolvedor deles lá, publiquei. Sim, os caras fazem isso com a gente, porque eles são isso não necessariamente é ruim. Exato. E aí eu vou puxar um gancho já, eu sei que vai ter algum lugar que você vai pedir uma dica. Tipo, é um processo que a gente fez há muito tempo dentro da Métricas Boas, que é, cara, aproveita desse momento em que você implementou algo para tirar uma dúvida com o time de tecnologia, para você definir os limites. Então, tipo assim, o quanto que isso é merda, programador? Ou o quanto que eu tô fazendo tá correto? Sim. Cria as réguas, tanto para cima quanto para baixo, que aí você sabe o meio. O meio você vai conseguir implementar sozinho. Porque às vezes até uma merda é necessária em algum momento, mas desde que ela esteja documentada. Gambiarra documentada Merda é funcionalidade. Merda acontece. Já diria Joselito sem noção. Sim. Exatamente. Ontem eu tive por acaso, eu tive uma reunião com um cliente que me faz muito lembrar esse papo. Tipo, eu tive uma reunião onde eu troquei ideia com a galera de tecnologia e eles vieram me provar que o GTM estava atrasando o carregamento do site. E de fato estava. E aí a gente abriu a aba Network do navegador, que tipo, é uma área do Chrome, por exemplo, do Chrome e outros navegadores, né? Que ele mostra ali para você meio que numa linha do tempo tudo que está sendo carregado através a partir do momento que você carregou o site. E aí o que acontecia?
cara dava o start, ia carregando um monte de coisa. Aí tinha uma janela de alguns segundos e, de repente, ele começava a carregar uma série de outras coisas. Por quê? Porque o cara estava fazendo uma série de pushes ali dentro do GTM. O que seriam os push? Seriam esses envio de informações para dentro da camada de dados. É o Google Tag Manager escrevendo e lendo as informações. Aí o site, o navegador, ele começava a ler o site, né, de cima para baixo, o head e tal, as informações HTML, CSS, tudo, lia o GTM, e de repente, através do GTM, ele começava a mandar uma série de outras informações. Ou seja, o cara, ao invés de botar isso no código-fonte, fez a famosa gambiarra, que é botar isso dentro do GTM, e isso fez com que o GTM atrasasse, lógico, porque você estava fazendo gambiarra. Sim. Tudo atrasa o carregamento do site, né? Isso aí é o que a gente atrasa, assim, tudo tem um peso. Sim, lógico. Mas, nesse caso, era um peso desnecessário. Se o cara tivesse implementado isso através do código, ele eliminava esse problema. Porque tudo ia ser carregado de forma síncrona, mas nesse caso ele só passou a carregar um script depois que o GTM foi completamente carregado. Então ele estendeu o carregamento daquela página e, por consequência, a performance caiu. Tem um ponto interessante em cima disso para a galera que gosta de deixar tag pausado dentro do Google Tag Manager. Eu já falei isso inúmeras vezes, vou falar de novo. Você nunca viu o cara da Light ou o cara da Enel, da Ampla, em cima de um poste com uma caixa de ferramenta nas costas. Você leva para produção, que é lá em cima do poste, a 10 metros de altura, só o que você precisa utilizar para poder trocar a lâmpada ou para conseguir consertar o transformador. Então, tipo, não faz sentido você manter dentro do Google Tag Manager uma série de informações que você não está utilizando. Sim, até porque na hora do carregamento ele vai carregar o container como um todo, incluindo as tags pausadas. Elas só não vão ser acionadas. Né? Exatamente. Pô. Falamos de muita coisa aqui já, que deu para a galera entender não só de tecnologia, mas de Tag Manager, entender um pouco melhor sobre isso. E aí eu queria trazer mais alguns pontos aqui para a gente trazer esse essencial de tecnologia. A gente já falou sobre ali a tríade, HTML, CSS e JavaScript, entendendo o básico sobre isso. A gente falou sobre o que a pessoa precisa entender do Tag Manager, então o que é um container, o que é uma tag, o que é acionador, o que é variável, por que isso é importante a pessoa entender. A gente já deu dica de como ela pode se virar inicialmente se ela estiver com medo. A gente entendeu o que não fazer ali dentro e até mesmo como ela pode mensurar o que não fazer para trocar ideia com o time de tecnologia, que pode também estar fazendo merda. Não é só o time de marketing que pode fazer merda. Nesse caso que o Fio falou, era o time de tecnologia que está fazendo merda. Vocês acreditam, então, que entender também sobre como o navegador funciona é importante para a área de marketing, entender como o navegador funciona, para entender o que está acontecendo ali dentro? O Fio falou um pouco ali, o navegador começa a ler a página. Sim. O HTML é dividido em head, body, footer, né? Beleza, cabeça, ombro, membro, vamos dizer assim, Joelho, né? pé. É, basicamente isso. Então, explica pra gente aí um pouquinho, rapidinho, como que o navegador funciona e por que isso é relevante pra galera entender. Cara, vai pelo princípio até do HTML, que é uma linguagem de marcação, né? Quando você pega uma página, tipo, você vê aquele visual ali, por trás daquilo tem uma série de códigos que o navegador basicamente interpreta. Então, toda vez que você digita uma URL no seu navegador ali, ele aponta para o endereço. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar aquele arquivo naquele endereço e ler esse arquivo de ponta a ponta. Que é, boa parte desse arquivo, se não quase todo, é o HTML, né? É a linguagem de marcação onde você monta os componentes e monta o site de forma geral. E aí o CSS utiliza, o JavaScript ele vai fazer ali uma série de outras informações que ele vai disparar pós-processamento, vai tratar outros dados, como o Luciano falou. Mas o trabalho do navegador passa por basicamente esse. Entender esse fluxo é primordial, assim, porque você vai entender o seu próprio negócio, né? Como funciona o comportamento do usuário, tipo, desde que ele posa naquele site e ele vai navegando. Pô, ele vai passar para a página tal, vai passar para a página tal, vai fazer uma requisição ali, vai chegar no final, vai chegar na página de obrigado e através dessa página de obrigado ele vai puxar informações da camada de dados, enfim. Esse conhecimento de como funciona um navegador, ele vai te dar uma visão muito mais abrangente do todo o processo, né? De experiência do usuário dentro do teu site. Cara, eu vou te falar, uma coisa que, tipo, se o pessoal entendesse como funciona o navegador, ele entenderia muito mais sobre atribuição. Sim. Porque, tipo, se você entende o que é um cookie, como ele funciona... Explica pra gente, Luciano. Então, nesse caso, o cookie é quando a gente quer salvar algo dentro do navegador do usuário. Não existe só o cookie, existem outras formas. Vou pegar do ponto mais básico. Inclusive, explica pra gente que é um first party cookie, third party cookie. First party cookies são cookies implementados por você. Third party cookies são cookies implementados por terceiros. Cookie do GA é um cookie terceiro. Exatamente. Boa. Sim. Na prática é quando você dispara um pixel de um parceiro e você quer resgatar determinadas informações em outro momento. Você armazena essa informação. Você armazena aquela informação para você buscar ela depois. Por exemplo, o cara visualizou o teu site, você quer impactar aquele cara daqui a uma semana numa outra campanha. Você consegue armazenar essa informação de que ele esteve lá no cookie do teu navegador
isso vai ficar registrado e ele vai receber aquelas Não, vou informações. fazer um exercício guiado aqui. Galera que tá Eita assistindo aí. Acessa no navegador, no Google, e digita a tua palavra-chave que leva o usuário pro teu site. Você vai entrar lá. Métricas Boss, por favor. Métricas Boss. Entra lá, você vai digitar Métricas Boss e você vai clicar no primeiro link lá do orgânico ou do... Que do isso, tráfego o pago, primeiro não paga, link não. do orgânico. Não, Métricas Boss Muito é obrigação. forte, Se a gente- Com a se palavra-chave alguém cair na Métricas nossa Boss frente, tem que já ter vai obrigação. falar, Mas, tipo, não clica no link do anúncio não, a não ser que você vá comprar. E você aproveita, compra e depois volta e faz esse teste. Mas assim, você entra lá e faz isso. Aí você vai clicar com o botão direito de inspecionar elemento e vai clicar com o botão direito na página e clicar em inspecionar elemento. Ele vai abrir uma telinha embaixo. Já dentro do site da Métricas Boss. Já dentro do site da Métricas Boss. Aí você vai lá na aba console, porque ele tem várias abas. Elemento, console, Clicou com o aplicação, botão por aí vai. direito, vai aparecer uma telinha preta na sua lateral direita ou embaixo. E alguns, e no Windows é F12, no Mac é Ctrl Alt, Command Alt F12, Command Alt J, desculpa, eu esqueci porque é tão natural. que eu esqueci o nome. Mas aí você entra lá, vai na aba console e digita assim, document.refer. O que isso está trazendo dentro do navegador? Como a gente está utilizando o Chrome para tudo, o Chrome consegue identificar qual é a referência desse documento. Então, se eu acessei o site do Google e digitei Métricas Boss, cliquei no link, ele consegue saber qual foi a URL de referência. Uhum. Então, só aí você já consegue entender. Por exemplo, se alguém está subscrevendo o URL. Exatamente. Você Sim. consegue entender, por exemplo, o agrupamento de canal, como ele calcula essa informação, como que o Google sabe que o Google orgânico é o Google Perfeito. orgânico. Perfeito. Sacou? Ele E vai aquela- utilizar desse refer para poder definir isso. Aquela coisa que a gente muito vê Por meme na isso que, internet. inclusive, né? eles chamam de referral. Não sei se vocês se ligaram. A galera, pô, eu entrei no site de venda de, sei lá, de roupa da marca tal. E depois disso eu fiquei sendo impactado por isso a minha vida inteira e eu acabei comprando. É o cookie que faz isso. É o cookie que Através faz do isso. cookie que você consegue. Exatamente. remarketing. Inclusive, é por isso que a galera tá querendo acabar com ele, né? A galera tem uma dificuldade até, por exemplo, de entender o remarketing dinâmico, como ele funciona. Lógico, tem a parte dos cookies que ele vai identificar de que seção esse usuário veio. Então, se você for parar para perceber, esse é um outro teste que você pode fazer guiado aí. Se você acessar um link do Google Ads, ele vai aparecer ou uma parametrização manual, para a galera de gestão de tráfego, uma parametrização manual, TM Source, Media, Campaign, ou ele vai aparecer um parâmetro chamado Gclead. Se você abrir essa mesma tela que eu falei, o F12 lá, ou o Command Alt J, e for na aba de aplicação, no canto esquerdo você vai ter lá os cookies que foram setados naquela máquina. Então você consegue ver o ID do Gclead aparecendo ali. Por que ele quer fazer isso? Porque aquele ID, na verdade, é um token que define da onde aquele cara veio, de que anúncio aquele cara veio, de que campanha aquele cara veio. E aí ele vai cruzar essas informações com elas para poder apresentar dentro do Google Analytics ou até dentro do próprio AdWords. Então, tipo assim, Boa. é básico e primário o cookie e que faz a gente entender diversas coisas. Por que o cara tem que aprender como funciona o navegador? Para isso. Para poder entender como que ele vende um produto, como que ele mensura isso. Aulas cria. É isso. Ainda, pô. E todas essas tags que a gente implementa de parceiros, elas fazem muito uso desses recursos que a gente está falando aqui. De cookies, até de push, são escritos. Essas tags que a gente tá falando é G-Ads, Facebook, ou Click, parceiros, afiliados. isso aí. Exato, boa. Pessoal, para a gente ir para os finalmente dessa aula do essencial de tecnologia para quem trabalha com marketing, que tenho certeza que tem muita gente aqui já olhando, prestando atenção. Eu queria que a gente separasse algumas dicas aí do que o profissional de marketing precisa começar a fazer hoje e onde ele pode encontrar esse conhecimento, como é que ele pode aprimorar isso, como é que ele pode executar isso, ele e ela. E eu queria só resgatar para a galera mais uma vez que a gente está falando aqui que não é para você ser dev, a gente não tá falando que você tem que codar, a gente tem que falar que você tem que entender essas informações e é o basicão, sabe? Você vai entender isso com o tempo. E aí se permite uma dica de como adquirir esse conhecimento, ao invés de você simplesmente abrir o ticket para alguém, chegar pro time de TI e falar, isso deu merda, resolve para mim. Na verdade, anota que deu merda. Depois que chega a pessoa e fala assim, por que deu essa merda? Isso já vai te dar um Entende? norte absurdo. Quando a pessoa te explicar qual a merda que deu e você entendeu a merda, fala, o que você fez para corrigir? Quando a pessoa te explicar o que você fez para corrigir, anota. Você vai gravar na sua cabeça, você vai anotar e vai documentar isso. E pode ser que nesse momento o Luciano tenha resolvido para você, mas em outro momento é o Phil. E o Phil talvez é júnior nesse momento. Pode e eu ser já que posso... esse momento de problema aconteça de novo e você vai conseguir brifar melhor o teu programador de como ele... Ou eu já posso chegar no resolver Phil isso. direto e falar, Phil, esse problema já aconteceu antes e o Luciano fez dessa forma. Já vai dar um norte pro cara. E você vai ser amado pelos desenvolvedores. Exato. E eu tô falando isso, foi a forma como eu comecei, como eu aprendi. Então eu aprendi muito dessa maneira.
Eu aprendi muito olhando e falando assim, cara, o que é isso? O que é aquilo? Não sei o quê. Até eu brincava muito, que eu aplicava o botão direito de personal alimento, aí eu mostrava pra galera de marketing, pra mostrar que eu sabia muito, eu botava assim, display block. Aí a galera, caralho, sumiu o bagulho. Eu falei, Display Não, none. display display none. Eu falei assim, ó, display none, a galera, que isso, meu chapa, tá sabendo? Mas já é um conteúdo muito mais avançado. E aí, a galera fala sobre quais soft skills você precisa ter para você ser um melhor profissional. É isso. Sabe, tem o esquema de carreira em T, que a galera fala bastante. É você ser especialista Sim. e depois você ser generalista. É. Tipo, um tipo de conteúdo E você genérico vai- que você pode ter é E o mesmo que você conteúdo não de saiba o tecnologia. que é um display none, mesmo que você não saiba o que é um target blank, você vai Saber começar como todo- aprendendo. Exatamente. Você vai, daqui a pouco isso vira alguma coisa pra você, porque são coisas tão básicas pra É você de apanhar todo marketing. dia, cara. Você vai vai te aprendendo ajudar. aos pouquinhos. E ao invés de novo, ao invés de pedir pro cara de tecnologia, chegar pra ele e falar assim, pra ela, e falar, resolve isso pra gente, eu falo assim, por que você resolveu isso, moça? Como que você resolveu isso, moça? E que problema que aconteceu aqui, moça? Obrigado, documenta isso. Não Isso vai servir pra não você. são os erros. É a quantidade de erros que você consegue suportar. Rock Balboa, pô, Boa. tá maluco. E pra vocês? Só a última dica que eu acho que vale a pena. Existe um site chamado Code Academy, que dá pra você aprender gamificando, brincando bastante sobre código ali, HTML, CSS. Bem E básico. que ele é bem basicão e já vai salvar a vida de muita gente marqueteiro. Sim. Cara, eu vou um pouco adiante nisso e eu vou falar de uma ferramenta que eu acho que ela é subestimada e ela é uma puta ferramenta, que é o debugger do Google Tag Manager. Tipo, Boa. através daquilo ali você vê muita informação. Eu não sei como é que é o nome dele em português, como é que seria a tradução dele. Hoje ele mudou o nome para Tag Assistant. Tag Assistant a também, de forma extensão, geral. a extensão do Chrome do Google Tag Manager até então era o Tag Assistant e agora ele incorporou Sim, isso dentro do próprio É Google Tag basicamente, tu Manager. vai no GTM, clica em visualizar e ele te abre Ele aquela vai janelinha no abrir a teu janela. site. Sabe qual é o Cara, nome desse modo debugger? Modo de visualização. É isso aí. É porque às vezes quando eles traduzem errado, ele fica depuração. Mas é mágico, cara, porque você usa esse recurso, imagina, você carregou a página, ele vai dizendo para você tudo que tá acontecendo ali. Tipo, olha, ele disparou um page view, a página foi completamente carregada e em cada momento desse, pô, isso aqui foi disparado, isso aqui não foi disparado. Sim. Tu consegue ver a tua camada de dados, você consegue ver todas as variáveis e quais são as variáveis preenchidas. Você consegue ver o que está disparando e o que pode estar disparando errado. Então, é uma ferramenta que, porra, ela é excelente, assim, te dá muita informação. Tudo isso que a gente está falando aqui de conhecimento técnico, você consegue ver através do debugger, na maioria dos casos, sem ter que meter a mão em código, de fato. Perfeito. No meu caso, quando eu comecei a mexer, né, com GTM, foi através do estudo, então não tinha nada... HCC. Horas de cu na Horas cadeira. de cu na cadeira. Então, mas como eu acho que eu vou engajar também no que o Phil falou, então o debugger, ele é muito importante, pelo menos na minha prática, no dia a dia, foi muito pelo tentativa e erro. Então, tipo, às vezes eu queria criar um evento, queria fazer o acionador ali acontecer para disparar aquele determinado evento, e por algum motivo ele não disparava. E aí eu ia no debugger, tentava visualizar, e aí o próprio debugger me mostrava por que eu errei. Uhum. Ele fica vermelho, inclusive. E ele pode ser duro às vezes. Muito chato, de fato. Então... Mas é o processo natural e é perfeito isso. É isso aí. Boa, boa. Eu vou deixar, na verdade, uma dica de um curso, cara, gratuito, do Gustavo Guanabara. Ele faz uma série de cursos mais basicões, assim, pra galera, e tem curso até pra galera voltada de marketing, inclusive. Então entra lá, acho que é curso em vídeo, você pode botar no YouTube, vai aparecer, ou você pode digitar Gustavo Guanabara, vai aparecer lá uma puta dica pra você aprender o basicão de o todas Code essas Academy ferramentas. também é muito bom. Code Academy é muito bom, ele é uma maneira, tipo, gamificada, não tem ninguém te ensinando ali por trás. O curso do Gustavo Guanabara é um curso, tipo, com um cara foda, que explica muito bem. Isso aí, ele é foda. Ele é foda. Sim, eu acho que também, já até falei, né? Tô falando demais aqui, mas tem uma coisa que é super importante também, que é a lógica da programação, né? Que é o que norteia tudo isso. Tudo isso tem lá no curso. É o nome do que tudo isso que a gente tá falando. Exatamente. Aulas em CRIA. Se a Ainda. galera de marketing saiu daqui sem saber o que é o essencial de tecnologia, dá play de novo. Dá play de trás pra frente, dá play do meio pra trás, porque explicamos a porra toda, meus chapas. Sim, falamos bastante. Com o Phil na jogada, você não sai com dúvida. Sem rir, né? Cara. Não, a gente já falou sobre esse assunto várias vezes, até em outros vídeos, mas eu acho que essa, de certa forma... Não, com certeza o podcast é o conteúdo mais completo que a gente grava em relação a isso. Que isso, Tô satisfeito agora.
Obrigado, cara. Te agradeço muito que quem pensou na pauta Você é foi demais. um marqueteiro, entendeu? Sim, tá vendo? Tá vendo? O marqueteiro que já apanhou demais na vida. O marqueteiro já apanhou demais na vida. E hoje tá cagando pro HTML porque usa o elemento. Aí dá merda. Até ter o primeiro Resolve. Fode a vida de geral. Ó, já Sabe, tem eu a fiz nas teoria. O contas. Gustavo é o cara da teoria. Eu vou falar É. a teoria do programador. Já viu o banco chamar alguém pra sentar em cima dele? Você vai lá e senta. Então é o banco que espera a bunda sentar. Vai vir, vai vir. No final das contas, o que você resume desse podcast? Irmão, a gente tem que usar a solução no-code e foda-se HTML, tá ligado, meu chapa? Vai nessa que você vai Não faça isso. Tô brincando. Faz o seguinte, monta uma empresa de tecnologia sem um CTO. Tá? Faz isso que vai dar super Vou certo. montar a empresa de desenvolvimento de sites. O que você sabe de HTML e CSS? Eu sei muito de elemento. Exato. Olha o que tem de gente O que fazendo tem de gente por aí. Mas enfim, pessoal, brincadeiras à parte, acho que deu para entender bastante o essencial de tecnologia para quem é marqueteiro, quem não é de marketing, whatever, quem quer entender a base para trabalhar com digital, vamos dizer assim, né? Muitíssimo obrigado, senhor Felipe Melo. De nada, sempre um prazer. Adoro estar aqui. Espero vir mais vezes falar sobre tecnologia, sobre HTML, GTM e todo o resto. Sabe quem mais gosta muito quando você tá aqui? Luciano? Não, a dona Toscana. Que isso, cara. É, cara, porque você... Pode crer, é uma pizzaria lá, vocês não sabem. Na verdade, eu venho aqui só para acumular pontos e trocar por comida. Ele está se vendendo. É, ele gosta muito de vir aqui, mas a dona Toscana Ele gosta gosta muito Sim, mais, meu sim, chapa. eles ganham de fato. Mas é sempre um prazer, Não, independente da Fabiola, comida. sabe o que ele chegou e meteu? Ele falou assim: esses dias eu troquei meus pontos do iFood por uma garrafa de uísque. Eu falei, Não, tu não, meteu essa? O Fábio já revelou pra mim que ele faz. Ele chama o sogro e a sogra pra jantar. Hoje eu pago. E fala, hoje é na minha conta. Cara, eu posso dizer que eu fico extremamente forte. Extremamente forte. Fábio, obrigado, irmão. Tamo junto. Cara, o prazer é meu, foi uma experiência incrível estar participando hoje, até mesmo para colocar em prática tudo aquilo que a gente acaba desenvolvendo no dia a dia. E acho que falar sobre isso também acaba fixando mais o conteúdo. E hoje eu me sinto até mais seguro para poder estar falando sobre isso e tá adquirindo esse conhecimento com No você. final das contas, a gente só te botou aqui pra poder te cobrar. Cara, eu só tô aqui para poder pegar cupom do Cupom da iFood. iFood, então tamo junto. Fechou, Luciano? Fechou nada. Se você ainda não se inscreveu, tá rolando a landing page do Analytics Summit, tá no comentário fixado ou na descrição. Só você entrar lá e se inscrever para você garantir sua vaga. E o link Boa. do ladinho para 7 dias grátis no Prime também. Então arrasta essa porra pra cima aí. Muitíssimo obrigado a todo mundo que ouviu até agora, todo mundo que assistiu até aqui. De nada pelo conteúdo. O mínimo que eu espero de você é que você se inscreva, ative o sininho e dê 5 estrelas se estiver no Spotify. Um grande abraço e valeu!